Pessoal, tudo bem? Estamos aqui com redação nota 1000 para a gente comentar, mostrar o passo a passo de como é produzido um texto dissertativo, tá? Você aí que vai prestar Enem, vestibular, concurso público, se liga aqui porque são dicas preciosas para vocês, tá bom? Vamos ver o tema de hoje? Tema: violência infantil. Como garantir os direitos da criança e do adolescente? Vejam bem, deram um tema para vocês, qual é a primeira coisa a ser feita? A gente vai circular aqui no tema as palavras centrais dele. Essas palavras são as palavras principais, tá? Elas vão resumir aquilo que você vai ter que abordar. E isso vai te facilitar a não fugir do tema. Quais são as palavras principais desse tema que a gente poderia circular? A gente vai circular violência infantil e direitos. São palavras centrais, as palavras base aqui que eles querem ver na sua redação. Onde eu tenho que colocar essas palavras? Na introdução, elas têm a obrigação de aparecer e devem também ser retomadas na conclusão, que é onde eu retomo o meu tema para julgar a proposta de intervenção. Vamos ver como que ficaria uma redação desse tema. Olhando assim por cima, tá? Antes da gente ler, a gente observa uma coisa. Esse modelo foi feito com 4 parágrafos, sendo 2 argumentos trabalhados no meu desenvolvimento. Vejam bem, esse primeiro parágrafo é a minha introdução, tá? Os 2 do meio são o meu desenvolvimento e o último parágrafo é a minha conclusão. É importante que esses parágrafos eles tenham mais ou menos o mesmo tamanho, tá? Para ficar uma coisa meio que padronizada. Não significa que tenha a obrigação de ter o mesmo número de linhas, não é isso. Mas eu não vou, por exemplo, fazer uma introdução bem grande e o desenvolvimento menor que ela. Não vai ficar padronizado, tá bom? Outra coisa, nós vamos observar os conectivos. Olha só, eu vou marcar aqui os conectivos de entrada de cada parágrafo. É sabido que, primeiramente, é válido considerar que, nos dias atuais, ademais, deve-se mencionar e fica evidente, portanto, que. Por que eu marquei esses conectivos aqui? Porque vocês podem usar esses mesmos conectivos aqui para qualquer tema. Tá? Eles podem ser decorados, memorizados como padrão, porque às vezes a gente sabe o tema tá lá na nossa cabeça, mas não sabe como começar cada parágrafo. Então esses conectivos devem ser padronizados, tá? Então vamos ver separadamente a montagem. Vamos começar com o parágrafo da introdução. É sabido que a violência infantil mostra-se como um paradigma a ser rompido na sociedade. Isso porque a ocorrência de atos danosos ao estado psíquico e físico de crianças e de adolescentes compromete o seu desenvolvimento. Diante desse cenário, é imprescindível que alternativas sejam buscadas a fim de garantir os direitos a esse público. Vejam bem, a minha introdução é sabido que, tá? Posso usar para qualquer tema. E aquelas palavras-chave que a gente circulou no tema, elas têm que aparecer aqui, ó. Violência infantil e direitos. Notem que elas estão aqui, porque a introdução é um resumo de tudo que vai ser falado, tá? Ela apresenta o tema. Julguei o conectivo, citei a frase central, que é o ponto de vista, né? A minha frase núcleo. Incluí aqui no meio a problematização do meu tema, né? Atos danosos ao estado psíquico e físico das crianças, isso compromete o desenvolvimento. É a minha problematização que vai requerer a solução. E eu fechei aqui o meu parágrafo, dando margem para virem essas soluções, né? Alternativas devem ser buscadas. Então, isso daqui já abriu o caminho para eu colocar as medidas depois, tá bom? Agora vamos para o desenvolvimento do primeiro parágrafo.
Primeiramente, é válido considerar que, nos dias atuais, um contexto capaz de marcar a violência infantil é a guerra da Síria. De acordo com o relatório divulgado pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância, UNICEF, 5,5 milhões de crianças são afetadas pelos confrontos e são privadas de proteção, alimentação e educação. Esses traumas mostram a transgressão dos direitos internacionais das crianças, aprovados pela Organização das Nações Unidas, ONU, em 1959, e mostram que a união dos governos e dos civis é caminho eficaz para mudar essa problemática. O que a gente tem aqui? Primeiramente, é válido considerar que, nos dias atuais, que a minha frase introdutória do parágrafo pode ser repetida em outros, tá? Eu usei aqui um argumento que já deu uma globalizada maior. Eu falei da guerra da Síria. O importante é que eu citei um dado informativo. Que dado foi esse? Eu citei um dado divulgado pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância, a UNICEF. 5,5 milhões de crianças são afetadas pelo confronto e privadas de proteção, alimentação e educação. Isso daqui foi uma informatividade, foi um dado que eu citei no primeiro parágrafo do desenvolvimento e isso enriqueceu o meu argumento, porque eu mostrei amplamente como está sendo o sofrimento dessa classe, tá? Fiz uma outra alusão aqui à ONU, né? Julguei uma data e coloquei o que os dados mostram. E o interessante foi que, no final desse parágrafo, eu julguei uma breve solução, uma breve medida, tá? A união dos governos e dos civis é caminho eficaz para mudar essa problemática. Eu posso, no meu desenvolvimento, se eu quiser, dar uma leve solução para cada argumento, não deixando, claro, de colocar a solução final, que é aquela solução mais aprofundada. Agora a gente vai para o segundo parágrafo do desenvolvimento. Ademais, deve-se mencionar os abusos sexuais ocorridos no Brasil. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 5% dos adolescentes entre 13 e 15 anos são alvos de ataques e de relações forçadas, principalmente por parentes. Desse modo, é fundamental que os pais orientem sobre a importância da denúncia e cobrem das autoridades judiciais a punição com prisão dos criminosos. A gente colocou aqui o nosso conectivo introdutório, ademais deve-se mencionar, e eu coloquei um argumento agora voltado mais para o Brasil, eu fui mais específica aqui, só que eu também citei uma informatividade para me dar força no argumento. Eu citei o IBGE, 5% dos adolescentes entre 13 e 15 anos são alvos de ataques e de relações forçadas. Eu citei um dado. Isso daqui deu força para o meu argumento. Esses dados, essas informações que a gente pesquisa, a gente pode memorizar, porque inclusive eles vão servir para outros temas, tá? Qualquer outro tema também direcionado à violência eu posso aplicar. E ao final desse parágrafo eu julguei uma outra medida, uma leve solução aqui também. Eu coloquei aqui, ó, a importância dos pais em orientarem sobre as denúncias, tá? Então quer dizer uma leve solução para esse argumento apresentado. Então eu fecho a minha argumentação com dados mais sólidos, ok? Agora a gente vai para a conclusão da nossa redação. Vejam bem, fica evidente, portanto, que a violência infantil causa transtornos para a comunidade e precisa ser combatida. Nesse sentido, as prefeituras municipais, por intermédio das secretarias de saúde, devem disponibilizar consultas psicológicas e reuniões em grupo para conceder o suporte exigido em um momento traumático. Dessa forma, as crianças e os adolescentes terão o apoio e o acompanhamento indispensáveis para a superação do problema e busca eficaz dos seus direitos. Como foi montada a minha conclusão?
Fica evidente, portanto, que eu coloquei o conectivo conclusivo, que é obrigatório, no caso, portanto. Notem que ele foi deslocado, ele não veio logo no início do parágrafo, por quê? Porque o portanto, ele já está muito usado, ele já está muito de senso comum. E a gente desloca para dar uma criatividade a mais na nossa redação. A seguir, né? Depois do portanto, a gente retoma a nossa frase núcleo, que é sobre violência infantil, os transtornos que ela causa, né? Inclusive, estão aqui as minhas palavras chaves que a gente pontuou lá no tema, né? Antes de começar. O que eu faço agora? A proposta de intervenção, que nada mais é que a minha solução. As prefeituras municipais é uma autoridade que eu citei, né, através de quem vai ser resolvida a minha questão, tá? Ela que vai ter a iniciativa para poder tomar as medidas que a gente quer buscar. Por intermédio de quem? Das secretarias de saúde. É interessante que a gente coloque um interventor, tá? Que é uma autoridade um pouco menor, por meio de quem a medida vai ser aplicada. E aí a gente joga a medida, disponibilizar consultas psicológicas e reuniões. Aqui a gente colocou a medida. O que é importante para eu fechar esse parágrafo é a minha finalidade, o propósito. O que eu quero buscar com essa medida? Dessa forma, as crianças e os adolescentes terão apoio e o acompanhamento indispensáveis para superar o problema, que é uma coisa boa que a gente almeja. Então fica assim aquele ciclo fechadinho da minha redação, tá? Aqui a gente terminou voltando ao tema, julgando a proposta de intervenção e o nosso objetivo almejado, tá? Então tá aqui comentado todos os tópicos, tá? Todos os parágrafos dessa redação. Eu espero que vocês tenham compreendido, né, como que a gente esquematizou essa redação. E se você tem vontade de ver outras redações comentadas também, poste aqui nos comentários, porque vai ser ótimo a gente pegar temas diferenciados que vão servir para vários fins, tá bom? Pessoal, muito obrigado. Vamos compartilhar aí e seguir as nossas novidades, tá bom? Um abração, fiquem com Deus.